Graça e paz. Eu sou a mestra Kelly Freitas, da EBGET, Escola Bíblica Getsemane. Hoje nós tomamos uma decisão extremamente importante por conta de todo o quadro do cenário da pandemia. Nós decidimos hoje começar a sessão do pós-encontro para aqueles alunos que, por algum motivo, acometidos por esta enfermidade, não puderam estar acompanhando em nossa EBGET, Escola Bíblica Getsemane, de forma presencial. Então hoje nós estaremos fazendo uma revisão da primeira e da segunda aula. Eu gostaria que você nos acompanhasse, curtisse esta aula e compartilhasse ela com aqueles que foram para o encontro com Deus e porventura não tiveram a oportunidade de receber essa aula, ou talvez já até receberam, mas esqueceram. Então vem comigo agora, pega a sua Bíblia, seu caderno, faça as suas devidas anotações, ok? E o nosso tema de hoje, da nossa primeira lição, diz assim: a importância do pós-encontro. O respaldo bíblico, ele se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Vamos ler juntos? Quero te convidar a ler comigo. E ele diz assim, ó: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Como eu estou com esse mouse aqui, a palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para que eles estejam ao nosso redor. E ao nosso derredor está o inimigo, esperando uma brecha, uma fresta para adentrar em nossa vida e destruir a nossa vida. Ora, o plano dele é roubar, matar e destruir. Esse sempre será o plano do inimigo. Munido disso, o que o inimigo faz para que eu e você possamos cair nas garras dele novamente, uma vez que voltamos do encontro com Deus? Vamos lá, diz assim, ó: o contra-ataque do inimigo. Primeiro ponto: de onde vem esse contra-ataque? De onde ele vem? Vamos saber agora. Olha só, o contra-ataque do inimigo, ele espera, como eu acabei de simular o exemplo com o meu mouse aqui, que ele procura uma fresta, uma brecha, uma área de fragilidade das nossas vidas. Então, quando nós voltamos do encontro com Deus, nós tivemos um final de semana maravilhoso, imergidos, ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrado, sendo curado, liberto, transformado. Esse é o início de uma vida com o Senhor. E o que acontece? O inimigo, quando nós voltamos para a nossa vida real, ele vai buscar formas estratégicas para nos tirar dos caminhos do Senhor. Então ele vai colocar situações de briga para que você possa falar palavras, para que você possa ter o linguajar que você tinha, palavrões. Vai promover situação se de repente você era uma pessoa que era adúltera, ele vai promover situações para que você possa voltar a fazer o adultério, voltar a ser agressivo, voltar a fazer coisas ilícitas, a mentir. Então ele vai procurar essas áreas de fragilidade. Satanás sempre fará tudo para afetar a sua comunhão com Deus, para promover o desânimo, e esse alvo é que o inimigo quer fazer, ele quer nos desanimar. A partir do momento que nós vamos para o encontro com Deus, nós reconhecemos que lá nós nos tornamos nova criatura. E quem tem domínio sobre a criatura é o Senhor que tem domínio sobre nossas vidas. Então, a todo momento, o inimigo ele quer nos roubar, nos furtar da presença de Deus. Então ele vai promover várias situações. E como eu posso me defender? Como neutralizar o contra-ataque do inimigo? Olha só, se você está vivendo um contra-ataque é porque primeiramente você atacou. E quando você atacou foi quando você estava no encontro com Deus. Lá no encontro com Deus houve intercessão, oração,
clamor, houve jejuns, dias anteriores que precediam o encontro com Deus para que você fosse para o encontro com Deus, em meio a uma guerra, certo? Tudo isso para conquistar, para resgatar a sua vida, arrancar do reino das trevas e povoar o céu, devolver para o dono legítimo, que é o Senhor. Certo? E é óbvio que o inimigo, ele não vai querer perder. Ele nunca quer perder, mesmo sabendo que ele já é um perdedor, porque ele não tem mais direito à salvação. Busque a direção em Deus para que você tenha a linguagem que Jesus teria, as atitudes que Jesus teria durante esse contra-ataque. Lembre-se que no contra-ataque você não está só. Salmo 91 fala isso, porque estás comigo, eu não temerei. Então você precisa ter a palavra afiada em seus lábios, para que você possa novamente caminhar sem perder a rota. Porque o inimigo, ele vai fazer isso, ele vai querer nos furtar, de todo momento nos tirar da rota. Nós precisamos aprender a nos calar diante das situações do passado. Entender que quem foi para o encontro com Deus foi eu e foi você. Quem foi para o encontro com Deus, quem teve o encontro com Deus foi você que está me assistindo e eu. Então você há de convir que os seus amigos não foram, seus pais não foram, seus familiares, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, seus vizinhos, eles não foram. Então eles precisam ver a mudança e a transformação. Não agrida, não discuta, não murmure. Cale a sua língua, feche a boca. O Espírito Santo, ele sempre ministra assim: cala-te, porque quem me conhece és tu. Eles não me conhecem ainda. O Espírito Santo sempre vai falar isso. A partir do momento que eu mergulho no Senhor. Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos entender isso. E como é que eu vou me abastecer de fé? Tendo sempre a linguagem daquilo que o Senhor faria por mim, pela sua vida. Nós precisamos entender isso. Jesus, ele é o escudo para apagar todos os dardos inflamados que o inimigo vai mandar para nos tocar, para nos ferir, para nos arrancar da rota. Efésios capítulo 6, versículo 16 descreve muito bem isso, sobre os dardos lançados pelo inimigo. Meio ao mundo, nós precisamos entender que a nossa luta não é com as pessoas, mas com os espíritos, com os demônios que habitam na vida de algumas pessoas que vêm para roubar a nossa paz, para nos fazer pecar, discutir, falar palavrões, fazer coisas erradas, às vezes no trabalho, às vezes de repente você é alguém que teve um encontro com Deus e o seu patrão, ele sempre lhe pediu para mentir, uma vida inteira você mentia, ficava enganando as pessoas, porque você não conhecia Jesus. Mas aí você teve um encontro com Deus. Como lidar com uma situação como essa? É muito simples. Fale a verdade. Fale para o seu patrão que a partir de hoje você não vai fazer mais isso porque você reconheceu a Jesus como seu Senhor e suficiente e único Salvador. Mas Kelly, o que pode acontecer? Eu posso ficar desempregada, né? De repente você pode estar dizendo isso aí. Mas eu estou falando por experiência própria. Porque quando eu voltei do encontro com Deus, eu trabalhava com uma pessoa que ela mentia 24 horas no trabalho. E quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz, eu busquei, no caso era minha gerente na época, eu busquei ela e eu falei para ela que eu não iria mais mentir, que todas as vezes que ela me chamasse para falar sobre uma mentira, inventar algo para algum cliente, paciente no caso, que eu trabalhava numa clínica, que eu não ia mais fazer aquilo, porque eu já não era a mesma pessoa, eu tinha tido um encontro com Deus e eu tinha virado crente. Falei assim mesmo para ela. E durma com um negócio desse. Ela não era crente, ela era espírita, ela me ouviu e ficou calada, não falou nada. Mas muitas das vezes ela me provou. E todas as vezes que ela vinha me pedir, eu dizia assim: se você me perguntar, eu vou falar a verdade. Você pode mentir, mas se vierem me perguntar, eu vou falar a verdade, eu dizia para ela.
Então ela parou de me colocar na parede, porque ela entendeu. Eu não discuti com ela, eu só me posicionei, foi o que eu fiz. Então, quando você for agredido, aprenda a agir no espírito. Se alguém vier a você com pedras, derrame amor. A palavra de Deus, ela nos ensina que a palavra com furor, ela gera ira, mas a palavra branda, ela apacenta, ela traz paz. E nós precisamos aprender isso, nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós precisamos ter essa habilidade. E como é que eu consigo essa habilidade? Preste atenção, não lute contra as pessoas. Entenda que a sua luta não é contra as pessoas. Nós vamos aprender isso na aula seguinte. Por isso, ore, busque a Deus, peça conselhos ao seu discipulador direto. Se o seu discipulador não puder resolver, vá com o seu pastor. Caso o pastor não resolva, hoje nós temos bispos dentro da igreja. Procure pessoas que verdadeiramente têm uma vida com Deus. De preferência, procure a pessoa que ele encaminhou para o encontro. Via de regra, ela é uma pessoa que já está encaminhada, por isso conseguiu trazer você para os caminhos do Senhor. E ela vai lhe conduzir numa vida de santidade, né? Busque caminhar desta forma. Ok? A conclusão dessa primeira lição diz assim, ó, em Efésios 6, capítulo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nessa segunda lição agora, que você vai acompanhar aí comigo, que ela diz assim, olha, conservando a libertação e a cura interior. Nós vamos descrever um pouco mais a respeito desse respaldo bíblico que eu acabei de falar. Efésios, está aí na tela, Efésios 6, capítulo 6, versículos de 10 a 11, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos lá? Olha só, primeiro de tudo, eu sempre digo quando o aluno chega na EBJET, eu sempre oriento o seguinte: que a primeira oração que nós, como crentes em Cristo Jesus, que acabamos de voltar do encontro com Deus, nós precisamos aprender Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 20. Aí no slide está até 18, mas eu digo você vai até o 20. E lá ele nos ensina a nos revestir de toda a armadura de Deus. Nos cingirmos com o cinto da verdade, ou seja, falar a verdade, nos vestirmos da couraça da justiça, ser justo, ser honesto, né? Calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, sobretudo o que ele quer dizer do Evangelho da Paz, leitura da palavra, meditação na palavra. Kelly, mas eu comecei a ler, eu não entendo nada, é assim mesmo. Uma dica para você que está começando a caminhar em Cristo Jesus, que veio do encontro com Deus, não sabe orar ainda, comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Vá conhecer a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João e por aí vai. Por quê? Porque são livros que falam sobre a trajetória da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus. Vai ser excelente para abrir a tua mente espiritual, para você conhecer, ter uma intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo, é tremendo. Então, nesse primeiro momento, leia a Bíblia, comece a lendo pelo Novo Testamento, se municie agora com as armaduras espirituais das quais eu estou falando, né? Embraçando agora o escudo da fé, né? Para nos livrar dos dardos inflamados do maligno, que serão muitos dardos na mente, as setas na mente, as vozes vêm,
Quando eu falo setas na mente, vão vir pensamentos do passado, lembranças do passado, cheiros do passado, toques do passado, e nós precisamos ficar atento. A Bíblia nos ensina que nós temos que trazer na memória aquilo que nos dá esperança, e o que nos dá esperança para o novo tempo, para entrar na terra da promessa, são as promessas do Senhor contidas na palavra de Deus. Tá? Toma também o capacete da salvação, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele fala orando em todo o tempo no Espírito, orando e vigiando e jejuando sem cessar. Por que eu pedi para você ler até o 20? Porque no 20 ele explica que nós somos embaixadores da palavra de Deus. O embaixador é alguém, um diplomata, é alguém que se veste bem, é alguém que fala muito bem, é alguém que conhece a constituição do país dele, no nosso caso a palavra de Deus. Nós precisamos, como embaixadores, anunciadores das boas novas, precisamos conhecer a palavra de Deus, saber ministrar, maestrar, reverberar, ecoar a palavra de Deus. Você sabia que as palavras elas reverberam e ecoam o mundo afora? Você sabia disso? Então preste atenção, comece a declarar a palavra na tua vida. A palavra, ela é vida, ela é cura, ela é libertação, ela é transformação, ela é restauração, ela traz milagres proféticos na nossa vida, ela traz prosperidade, mas ela precisa ser falada, ela precisa ser praticada. Então, quando se vem do encontro com Deus, primeiro ponto é se ater da palavra, é conhecer a palavra, é ler a palavra, é meditar. Se você tem dificuldades com a leitura, eu quero falar uma coisa: a palavra de Deus, ela destrava a mente porque ela renova a mente. Amém? Nós também precisamos entender que nós precisamos confessar a bênção. O que é confessar a bênção? A linguagem do crente, ela precisa ser uma linguagem de vitória. Sabe? Tem pessoas que falam assim: ai, meu irmão, eu estou na prova, o diabo está se levantando. Sinceramente, irmãos, eu fico olhando. A palavra de Deus fala que Satanás, ele já foi subjugado pelo Senhor. E quem manda nele é o Senhor. Ele não tem poder para fazer isso tudo não, gente. O nosso Deus é muito maior, ele é poderoso. O problema é que as pessoas não conhecem a palavra e elas têm dificuldade de entender que Deus é muito maior do que Satanás, porque afinal de contas, quem foi que criou Satanás? Foi o Senhor. Então, Satanás nunca será mais poderoso. Satanás não se levanta, ele já está lá, amarrado, subjugado pelo Senhor. Ele não tem direito à salvação. É por isso que ele é um invejoso, quer roubar, matar e destruir. E nós precisamos saber quem é esse Deus. E você só vai conhecer quem é esse Deus quando você começar a ler as Escrituras, porque você vai se alimentar da palavra, daquilo que vai te trazer esperança. Então deixa eu falar, ele não tem esse poder todo aí não. Tem gente que dá muito poder para o inimigo, ele não tem esse poder todo. Quem tem o poder de tudo, até de cair um fio de cabelo da nossa cabeça, é o Senhor. Então tem uma linguagem santa, uma linguagem de rapaz, eu tô na bênção porque o Senhor é comigo, nada tem me faltado. Declare, profetize, a nossa boca ela tem que proferir palavras de vida e não de morte, não negatividade, porque quanto mais você declara desgraça, mais vai acontecer, com certeza, a lei da atração. Confesse aquilo que a palavra diz. É por isso que é importante nós conhecermos a palavra, ler a palavra, orar a palavra, orar o Salmo 91, orar Salmo 23, declare a palavra. 3, permanecendo nas Escrituras. A palavra é um espelho para a alma e é lâmpada para os nossos pés. Mostram claramente o caminho. Então a palavra ela aplana os nossos caminhos, porque ela nos ensina a caminhar em direção a Cristo, em direção a cruz. Ninguém pode confessar sua libertação por meios de, como é que eu posso dizer?
Ninguém pode confessar a libertação sem ser munido da palavra, sem ser munido da presença do Espírito Santo. A apóstola fala uma frase que sempre me chama muito a atenção. A unção de hoje, ela só serve para hoje, ela não serve para amanhã. Então, todos os dias, tenha um devocional com o Senhor. O que é um devocional com o Senhor, Kelly? Eu acabei de voltar do encontro com Deus, eu não sei o que é isso. Ter um devocional é você abrir a sua Bíblia, como eu acabei de dizer, comece pelo livro de Mateus, e você começa a ler 4 capítulos de segunda a sexta, 4 capítulos. Sábado e domingo, como você tem mais tempo, leia 5. Durante um ano você lê a Bíblia, lendo dentro desse planejamento. E todos os dias, você começar a ler, todos os dias Deus vai falar com você. Nos primeiros capítulos, talvez você não consiga entender nada, vai te dar muito sono, porque é isso que o inimigo faz, porque ele não quer que você saiba a verdade que está contida nas palavras de Deus. Retome o versículo 2, 3 vezes, se você não conseguir ler 4 capítulos, mas se você conseguir ler um capítulo 3 ou 4 vezes e você entendê-lo e praticá-lo, meu irmão, eu quero dizer uma coisa, daqui a um ano você vai estar voando, fluindo no Senhor. O Senhor vai te visitar de forma sobrenatural e extravagante. Você vai aprender a orar pela tua vida pessoal, pela tua vida ministerial, espiritual, familiar, financeira, física, em todas as áreas. Você vai saber orar por outras pessoas. Você vai saber conduzir pessoas para o caminho do Senhor da mesma forma que você foi conduzido. Então ninguém consegue permanecer se não for conhecendo as Escrituras. Não tem como, tá? Crucificando a carne. Como é que eu faço para me crucificar a carne, Kelly? Vamos lá. Tome a sua cruz diariamente e siga. Sabe por quê? Todos os dias o pecado vai estar à porta. Cabe a mim e a você rejeitá-lo. A Bíblia é muito clara. Quando nós rejeitamos o diabo, ele foge de nós. Rejeite o pecado, mas você só vai conseguir rejeitar o pecado quando você estiver abastecido da palavra de Deus. Porque quando nós fazemos o devocional, por isso que é um devocional, é de manhã, cedo, de preferência, porque você descansou à noite, acordou bem em nome de Jesus, porque em paz você se deitou, logo pegou no sono, porque só o Senhor é que nos dá descanso seguro. E você levantou e foi ler as Escrituras. E aí no amanhecer do dia, no alvorecer do dia, a palavra do Senhor vai se revelar, vai se descortinar. O Senhor vai te encher de discernimento espiritual. Você vai conseguir fazer leituras espirituais de ambientes, de geografia da sua casa, do seu ambiente de trabalho, e você vai saber se defender, atacar e se defender com a palavra de Deus. Amém? Ok? Ainda que você sinta um intenso desejo de voltar às práticas do pecado, o pecado sempre vai vir bater, mas é você que precisa dizer não. Amém? É eu e você, ninguém. Essa é uma posição, é um posicionamento intransferível. Ninguém pode dizer não por mim, ninguém pode dizer sim por mim, porque no final das contas, eu e você, cada um vai prestar conta de si diante do Senhor. Quinto, desenvolvendo uma vida de louvor, de oração contínua. O louvor cala o inimigo. Nós não devemos só apenas louvar quando está tudo bem ou quando eu tenho vontade, não, sabia? Nós devemos louvar a todo tempo. Nós devemos expressar nossa gratidão a Deus em tudo, seja no momento bom, no momento ruim. Louvar a Deus pelo que temos e pelo que não temos, e aquilo que ainda vamos ter. Seja com alegria. Sabe, quando você vem para a casa do Senhor, para cultuar, a casa do Senhor é a igreja, que é a minha e a sua casa também, e a nossa casa é a casa do Senhor,
Todo livre, ele consegue abrir os braços, levantar os braços, fechar os olhos, adorar o Senhor, entoar cânticos de adoração, louvores, salmodiar o Senhor, porque ele é livre. E um livre, ele tem liberdade para falar tudo para o Senhor. Assim que nós devemos ser, desenvolver uma vida de oração voltada em línguas. Kelly, eu fui para o encontro com Deus, não fui batizada em línguas. Eu fui assim como você também. Eu fui para o encontro com Deus, eu não fui batizada em língua, mas eu entendi que eu recebi o batismo do Espírito Santo. E veio o congresso, o Fogo e Poder, que terá também esse ano aqui em Getsemane. E eu me lembro que a apóstola disse assim: quem deseja ter o fogo ardente do Espírito Santo? Eu me lembro que eu levantei minha mão, então deseje, anele, peça do Senhor. Eu me lembro que foi assim que ela falou e eu comecei a pedir: Senhor, eu quero ser batizada em línguas, eu desejo, eu anelo, Senhor, eu quero esse negócio para minha vida, porque eu achava aquilo, uau! E aí teve o Congresso Fogo e Poder. No primeiro ano que eu passei pelo Congresso Fogo e Poder, eu fui batizada em línguas, que foi justamente na semana que eu fui batizada. Batizada em águas, né? Eu fui batizada em água. Quando eu me batizei, que eu subi das águas, eu já subi orando em línguas. E nesse mesmo dia estava acontecendo o Congresso Fogo Poder. E quando eu vim para a igreja, mais batismo eu recebi. Eu me lembro que eu fui para minha casa me tremendo, porque eu não conseguia parar de orar em línguas. E depois o Espírito Santo foi me ensinando, me adestrando a orar em momentos adequados. Orar em línguas. Então, anele a presença do Senhor, anele ter o dom de línguas, o dom de revelação, o dom de cantar, o dom de louvar. Eu não sei qual o dom que você deseja, mas peça do Senhor. A Bíblia fala que ele nos ensina a pedir e dá-se-vos-á. Então, peça do Senhor, ok? Mantendo uma vida de comunhão e um ministério espiritual. Vamos lá, como é que é isso aqui, mestra? Me ensina isso aqui. É assim, quando nós voltamos do encontro com Deus, nós queremos nos adaptar no lugar, certo? E muitas das vezes nós não sabemos como nos mover, como nos falar. Dentro da igreja, irmão, passa graça e paz, irmão, seja bem-vindo, semana de vitória, então você meio sem graça, graça e paz, até você aprender. E nesse tempo, o ideal é que você esteja disposto a servir. Como assim? Cumprir uma função dentro do corpo de Cristo. Dentro do Ministério Apostólico Getsemane, quando ocorrem os nossos cultos, nós temos várias formas de servir ao Senhor. Nós temos pessoas na porta recebendo as pessoas, hoje com álcool em gel, o termômetro, tem pessoas dando boa-vinda na outra, seja bem-vindo, aqui é a sua casa, tem pessoas nos introduzindo nos lugares, olha, tem lugar vazio ali, outro lá, tem pessoas na hora do serviço do culto, no ofertório, participando do ofertório, segurando as salvas, tem pessoas que estão na intercessão, tem pessoas que estão fazendo parte da segurança do estacionamento. Todos são pessoas que um dia foram para o encontro com Deus e elas decidiram ofertar o seu serviço. Tem pessoas que sobem no altar, que servem os nossos apóstolos com água, ficam ali dando todo o suporte no altar. Os levitas que tocam no altar, que cantam no altar, são pessoas que estão servindo com aquilo que elas sabem e muitas aprenderam a servir aqui. Pessoas que ficam dentro do banheiro observando quem entra e sai do banheiro, deixando o banheiro limpo no domingo, nos cultos. Então isso é uma forma de você servir ao Senhor na casa do Senhor. Ok? Então busque o ministério. Aqui nós temos o ministério de educação, os mestres, nós temos o ministério dos diáconos que servem às ceias, nós temos o ministério levítico no altar, da dança, do canto, do teatro. Então tem ministério para
todas as áreas. Tem ministério para cuidar das crianças no Jet Baby, no Jet Kids. Tem ministério para os mestres teens, mestres de adultos, mestres de casas. Então tem várias formas. Tem também o ministério de intercessão. Precisamos de pessoas que se voluntariem para estar na intercessão dos nossos cultos, dos nossos encontros, das nossas convenções, dos nossos congressos. Então tudo isso é uma forma de servir a Deus. Ok? Mantenha comunhão com o corpo de Cristo. Então, quando você vem para a casa do Senhor, procure conhecer as pessoas. Procure fazer amizades que vão te levar sempre para o caminho do Senhor. 7, entregando-se por completo a Cristo. Determine que cada pensamento, palavra, ação refletida através da sua vida reflita a Cristo, a quem lhe alcançou, certo? Procure fazer isso e sempre mantenha fechada as janelas da alma, que é a conclusão dessa aula. Preste atenção em uma coisa. Os olhos, guarde os seus olhos de tudo aquilo que você está vendo. Procure assistir coisas que lhe levem para os caminhos do Senhor. Procure ouvir a palavra. Observe aquilo que você está pegando, são coisas lícitas, não pegue nada ilícito. Olfatos, cheiros que podem te levar para o passado, te lembrar de alguém, de um adultério, sei lá, o paladar, o que você tem comido. É por isso que nós aprendemos no próprio encontro com Deus a orar pelo alimento para consagrar ao Senhor. Amém? A conclusão dessa nossa aula de hoje é essa. Eu espero que eu tenha esclarecido bastante coisa para você e eu quero te convidar a domingo estar no próximo domingo aqui conosco para as nossas próximas aulas do pós-encontro. Eu quero orar com você rapidamente para que o Senhor te abençoe. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, que tu guarde os olhos, os ouvidos, os lábios, as mãos e o cheiro das pessoas que acabaram de ir para o encontro com Deus. Blinda elas com o teu sangue, Senhor, e que elas venham permanecer